Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa segunda-feira, 3 de dezembro, estamos celebrando São Francisco Xavier. São Francisco Xavier era espanhol, nasceu no Castelo de Xavier, perto de Pamplona, em 1506. Em 1525, dirigiu-se para Paris para estudar. Ali, depois, quando já professor, se encontrou com Santo Inácio de Loyola e abandonou a carreira do magistério, tinha uma carreira possivelmente prestigiosa pela frente, para ingressar no primeiro grupo fundado por Santo Inácio de Loyola, o primeiro grupo dos jesuítas. Em 1541, por mandato do Papa Paulo III, foi enviado como missionário para as Índias. Depois das Índias, partiu para o Ceilão, onde também pregou, confessou, instruiu na fé cristã, batizou um sem número de pessoas, fez o mesmo nas ilhas Malaca e Molucas, chegou até o Japão, onde evangelizou o Japão, e quando estava perto já da China, no ano de 1552, faleceu de esgotamento, já às portas de Cantão, com apenas 46 anos de idade. São Francisco Xavier, um grande exemplo de seguidor de Jesus Cristo, um grande exemplo de missionário para nós. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, dos versículos de 5 a 11. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si um oficial romano. Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Jesus, e um oficial romano se aproxima dele. E o que o oficial romano pede a Jesus? Pede a Jesus que cure o seu servo. Senhor, meu empregado está de cama em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E o que Jesus responde? Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subalterno e tenho soldado debaixo de minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e digo ao meu escravo faz isto, e ele o faz. Amados e amadas de Deus, esse oficial romano é um homem de uma profunda fé. É um homem que percebe que Jesus, que ele não é digno nem que Jesus entre na sua casa. Basta que Jesus diga uma palavra e seu servo ficará curado. Essas palavras são tão importantes e tão profundas que nós as pronunciamos em cada celebração eucarística. Antes da comunhão também nós dizemos: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, em meu coração, mas dize uma só palavra e serei salvo. É a fé, amados e amadas de Deus. Esse oficial romano é um homem que tem um posto elevado, mas é um homem humilde, um homem que não se acha digno nem que Jesus entre na sua casa, que só a palavra de Jesus cura o seu servo. Homem de profunda humildade, homem de profunda fé, palavras de uma profundidade sem igual, tanto que nós as repetimos em cada celebração eucarística. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Amados e amadas de Deus, é um oficial romano, não é um judeu, mas é um homem de uma profunda fé. O que Jesus diz, que não tinha encontrado em Israel alguém que tivesse tamanha fé. O Evangelho termina dizendo, com as palavras de Jesus: eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui, a partir da fé desse oficial romano, uma visão universalista da fé. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino de Deus. Quer dizer, se converterão à fé, participarão do reino
de Deus. Esse evangelho é um evangelho que mostra bem o que foi a vida de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi um missionário que foi pregar o evangelho na Índia, foi pregar o evangelho no Ceilão, nas ilhas Malaca e Molucas, chegou até o Japão e chegou até as portas da China. Um grande missionário. O evangelho que chega até os confins da terra. Gente do Oriente e do Ocidente que se senta à mesa do reino de Deus, porque se converte a Jesus, se converte ao seu evangelho. Amados e amadas de Deus, no próximo ano nós viveremos o ano missionário. Que a imagem de São Francisco Xavier nos ajude nesse caminho da missão, que ele nos ajude verdadeiramente a sermos uma igreja em saída, uma igreja que anuncia destemidamente Jesus Cristo e o seu evangelho. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Acesse o nosso site diocesesaoccarlos.org.br.